Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Vanessa Marinho e hoje a gente vai falar sobre ansiedade. Bom, mas o que é ansiedade? Ansiedade é uma emoção normal que representa ali um sinal de alarme ao perigo, né, ou a uma ameaça, seja ela real ou imaginária. Eu sempre digo aqui que o nosso cérebro ele não diferencia o que é real do que é imaginário. Então, se você pensa e você acredita que aquilo ali é uma verdade, o seu cérebro vai entender que ele precisa se proteger, se é uma ameaça ou se é um perigo, né? Então, ele vai desenvolver ali estratégias para lidar com aquela situação e automaticamente vai se colocar ali em prontidão para lidar com aquela situação que está aparecendo. A ansiedade também pode apresentar sintomas físicos e emocionais por causa dos pensamentos que surgem, de dúvida, de antecipação de problemas, de pensamentos catastróficos, de situações reais ou imaginárias, como eu citei aqui. Quando esses pensamentos ganham força, os sintomas começam a aparecer, a se manifestar. Nós vamos abordar aqui nesse vídeo os tipos de ansiedade, de acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é a última edição revisada, o DSM-5. Então, vamos começar aí pelo transtorno do pânico. Transtorno do pânico é a ocorrência de ataques de pânico repetidos. Normalmente é acompanhados de medo sobre futuros ataques ou de mudanças comportamentais para evitar situações que poderiam predispor esses ataques. Então, por exemplo, a pessoa sente ali um medo de morrer, sente medo de enlouquecer, o medo de perder o controle, não sabe explicar de onde vem esse medo, sensações de irrealidade ou um estranhamento, uma desrealização que a gente chama, um desligamento de si mesmo, que é o que a gente chama de despersonalização, pode vivenciar ali também uma dor ou um desconforto no peito, e isso pode ser a base da pessoa achar que vai morrer, que algo pior vai acontecer. A pessoa pode sentir tontura, sensações de instabilidade ou desmaio, sensação de sufocação, como se tivesse alguém apertando o pescoço, né? Então, esses são os sintomas de um transtorno do pânico. Outro tipo de ansiedade é a agorafobia, que é o medo e a ansiedade de ficar em situações ou locais sem uma maneira de escapar facilmente, ou que a ajuda pode não estar disponível no caso da ansiedade intensa se desenvolver ali. Então, por exemplo, ficar numa fila de banco ou num supermercado, sentar no meio de uma longa fileira ali, num teatro ou numa sala de aula, em que a pessoa fica olhando para os lados, buscando uma saída, né? E se alguma coisa acontecer, por onde eu saio, por onde eu fujo? Então, esses locais que são de difícil acesso para você sair, acabam causando aí um desconforto, que é o que a gente chama de agorafobia. Fiz um corte aqui no vídeo por causa da luz aqui que estava traçando aqui no meu rosto, eu não tinha visto, mas ok, bora lá. Outro exemplo é um transporte público que esteja cheio, esteja lotado, né? Então a pessoa se vê ali no meio de um monte de gente e pensa, como que eu vou sair daqui se alguma coisa acontecer? Isso vai causando uma coisa muito ruim dentro dela. E não só no transporte público, pode acontecer em avião, que, né, se alguma coisa acontece lá em cima, como que a pessoa sai? Também pode acontecer da pessoa ter medo de sair sozinha, de ficar fora de casa sozinha, isso também é muito comum. E outro tipo de ansiedade são as fobias específicas, em que a pessoa com uma fobia específica evita situações ou objetos específicos que desencadeiam ali a sua ansiedade ou medo, ou os toleram ali com angústia intensa, né? Então ela até tolera, mas com muita angústia. Algumas fobias comuns são a aviofobia, que é o medo de voar, a claustrofobia, que é o medo de espaços fechados, como elevadores, por exemplo, a odontofobia, que é o medo de dentistas, também é muito comum, ouço muito falar. Tripanofobia, que é o medo de injeções. Tem gente que desmaia, né? E o que separa o medo normal de injeção de um medo que caracteriza ali essa fobia específica? É a intensidade que isso ocorre. Por exemplo,
Eu tenho certo desconforto em tomar uma injeção. Então, quando eu vou lá tomar uma injeção, uma vacina, alguma coisa, eu olho para o lado, mas eu consigo tomar, né? Agora, a pessoa que tem essa fobia específica, muitas vezes os sintomas são muito intensos. Então, pode acontecer até da pessoa desmaiar. Então, ela vai evitar o quanto ela pode. E se não puder evitar, os sintomas vão estar ali de forma muito intensas. Isso vai ser muito perceptível, vai ser muito claro. Outro tipo de fobia específica é a zoofobia, que é o medo de animais, geralmente de aranhas, de cobras, de ratos. Então, diferente dos outros tipos de ansiedade, você vai perceber que a fobia específica, ela de fato muito específica, ela é muito delimitada. Tem algo ali que é aquilo, é daquilo que a pessoa tem medo, daquilo que a pessoa evita, que ela tem, que desperta essa ansiedade. É aquele fator específico que vai desencadear a ansiedade, ok? Bom, outro tipo de ansiedade é o transtorno de ansiedade social ou fobia social, também muito conhecido, que é o medo de ser julgado, é o medo de ser analisado, de ser rejeitado em situações de interação social. Então, a pessoa com a fobia social, ela sente muita irritabilidade e angústia ao ponto de não conseguir lidar com elas e isso afetar a sua vida. Um exemplo disso é o falar em público. Dizem que é o segundo medo mais frequente na população, depois do medo da morte. Então, veja o quanto isso afeta as pessoas. O medo da exposição, o medo de ser julgado, né? Então, as pessoas tendem a fazer o quê? Geralmente, evitar a situação. Quando, na verdade, a gente pode gravar um outro vídeo aqui falando que o ideal é o enfrentamento, a exposição, não de uma vez, aos pouquinhos, de forma gradual, mas a gente pode se aprofundar sobre isso num outro vídeo. Então, as pessoas tendem a evitar, porque a ansiedade, ela vem muito forte. Descrevem boca seca, descrevem sensação de desmaio, descrevem branco, me deu branco na hora de falar em público. Enfim, a lista é imensa, que as pessoas com ansiedade e medo de falar em público descrevem e sentir. Outros exemplos são fazer uma leitura em alta voz, tocar um instrumento musical, fazer uma apresentação numa igreja, comer na companhia de outras pessoas, conhecer novas pessoas, ter uma conversa com alguém, assinar um documento diante de testemunhas. Tudo isso pode caracterizar o transtorno de ansiedade social ou fobia social, que envolve o olhar de outras pessoas para essa pessoa que está sentindo ansiedade. Bom, outro tipo de ansiedade é o transtorno de ansiedade generalizada, talvez aí o mais comum, mais conhecido, né? Ele ocorre quando a pessoa sente nervosismo e preocupação excessivo em relação a diversas atividades ou acontecimentos. Então, veja, não é somente uma situação específica, né? São vários fatores da vida, vários pilares, envolvem muitas coisas. O número de dias em que a pessoa tem ansiedade é superior ao número de dias que ela não tem, né? Então, por um período de 6 meses ou mais, é importante observar quanto tempo isso vem acontecendo. Durante 6 meses ou mais, você tem sentido ansiedade? Tem sido prejudicial? Porque, como eu sempre falo, ansiedade é normal, todo mundo tem. O que difere uma ansiedade normal de uma ansiedade patológica é o quanto essa ansiedade vem prejudicando a sua vida. Está trazendo prejuízo? Há quanto tempo isso vem acontecendo? Então, é importante observar intensidade e frequência para classificar ansiedade generalizada. Então, vamos lá. Os sintomas mais comuns são: é excessiva? Diz respeito a diversas atividades ou eventos, não é uma coisa só? O número de dias em que está presente é superior ao número de dias em que está ausente por um período de 6 meses ou mais? Sente agitação ou uma sensação de tensão e nervosismo? Tem ali uma tendência a se sentir cansado com muita facilidade? Tem dificuldade de concentração? Tem irritabilidade? Tem tensão muscular? Tem distúrbio do sono? Então é importante observar, procurar ajuda para entender se realmente é ansiedade e começar a tratar. Outro tipo de ansiedade é o transtorno de ansiedade de separação. Esse é um
pouco menos conhecido, nem todo mundo já ouviu falar, né? Mas ele envolve uma ansiedade persistente e intensa sobre estar longe de casa ou separado de pessoas com as quais a criança ou adulto, né, geralmente tem apego, em geral o pai ou a mãe, no caso das crianças. É mais comum em crianças, é mais difícil ver em adultos, mas pode acontecer. Em adultos, geralmente está ali atrelado ao medo de ficar sozinho, atribuindo um significado negativo à solidão. Então, são adultos que não conseguem ficar na própria companhia e interpretam esse fato de uma forma negativa. Nesse sentido, é muito comum que isso aconteça na saída dos filhos de casa, por exemplo, e a pessoa começa a interpretar que estar sozinha é estar abandonado, que não tem mais ninguém. Alguns sintomas comuns são dificuldade na hora de dormir, dor de cabeça ou dor no estômago. Viajar sozinho acaba incomodando no caso das crianças, mesmo que viaje com alguém muito próxima, por exemplo, uma tia muito próxima. Isso causa desconforto. A criança pode ali se recusar a ir para a escola, a ir num acampamento ou dormir na casa de amigos, né? Então, elas se sentem incapazes de ficar sozinha até mesmo num quarto. Elas se agarram geralmente a um dos pais ali, ou o pai ou a mãe, e segue essa pessoa, esse pai, essa mãe, até mesmo pela casa. Então, esse é um tipo de ansiedade que, quando ocorre essa separação, existe esse desconforto, né, intenso. E precisa ser cuidado, precisa ser tratado, porque é sério, principalmente no caso de crianças. Aí tem o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, e o transtorno de estresse pós-traumático, que a gente chama de TEPT. Esses, gente, são categorizados dentro de outros capítulos específicos do DSM-5. Então, eu vou abordar aqui como transtornos relacionados à ansiedade. Tá? O TOC, que a gente chama de TOC, é o transtorno obsessivo compulsivo, que é caracterizado aí por obsessões, compulsões ou ambas, ou as duas, tá? As obsessões são ideias, imagens ou impulsos recorrentes, persistentes, indesejados, que provocam ansiedade e são intrusivos, tá? As compulsões, também conhecidas aí como rituais, são determinadas ações ou atos mentais que a pessoa se sente impelida a praticar para tentar diminuir ou evitar a ansiedade causada pelas obsessões, tá? Então, quais são as obsessões mais comuns? Por exemplo, a preocupação com contaminação, tá? Então, é supor que tocar em maçaneta vai provocar ali alguma doença. Outro tipo são as dúvidas. Por exemplo, supor que a porta da frente não foi trancada, ou que o fogo do fogão ficou aceso, ou que deixou alguma lâmpada acesa e aquilo ali pode desencadear um incêndio. Enfim, as dúvidas são obsessões comuns para quem sofre de TOC. Preocupação com objetos que não estão perfeitamente alinhados ou uniformes. Esse é muito comum, muita gente conhece, as pessoas usam até de forma errada, classificam de forma errada algumas manias. Então, pessoas que gostam das coisas organizadas ali viram e falam, ai, mas eu tenho toque. Às vezes não, né? Pode ser que a pessoa só seja uma pessoa realmente organizada, porque aquilo ali não causa um sofrimento, não causa angústia. Então, é necessário uma avaliação clínica séria para entender o que está por trás daquilo ali. Geralmente, o TOC tem uma ideia por trás daquilo ali. Então, essa mania de ordenar pode se classificar o TOC. E agora o TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático. São lembranças recorrentes, intrusivas de um evento traumático opressivo, tá? Então, alguns sintomas são ter memórias recorrentes, involuntárias, ou seja, a pessoa não quer ficar pensando naquilo, mas aquilo vem na mente, intrusivas e ou perturbadoras, ter sonhos perturbadores, recorrentes, pesadelos, né, do evento, do que aconteceu ali. Muito comum para quem passou por uma guerra, para quem perdeu um pai, uma mãe, um filho, situações que foram traumáticas, inesperado. O que é um trauma? É um evento inesperado e de forte impacto emocional. Então, muitas vezes, a pessoa acha que está bem, está seguindo, né, está levando aquilo,
mais começa a ter sintomas ansiosos, lembranças, pensamentos intrusivos. Isso precisa ser tratado, porque isso é um tipo de ansiedade. Então, agir ou sentir como se o evento estivesse acontecendo de novo também é uma situação que acontece muito, desde flashbacks até perda total da consciência do ambiente atual, do ambiente que a pessoa está. Sentir sofrimento psicológico ou fisiológico intenso só de lembrar do que aconteceu. Por exemplo, aniversário do evento, sons semelhantes àqueles ouvidos durante o evento. Alguns sintomas de esquiva também são muito comuns, que a pessoa tenta evitar aqueles pensamentos, os sentimentos, as memórias que são associadas àquele evento. Evitar também atividades locais, conversas e até pessoas que desencadeiam memórias daquele evento. Alguns efeitos negativos sobre a cognição, né, o pensamento e sobre o humor da pessoa, que é a perda da memória de partes significativas daquele evento, que a gente chama de amnésia dissociativa, convicções ou expectativas negativas persistentes e exageradas sobre si, os outros e o mundo. Então, existe aí uma distorção, né? Pensamentos distorcidos consistentes sobre a causa ou a consequência do trauma, que levam a culpar a si mesmo ou os outros. Então, a pessoa busca um culpado para aquilo, ou ela mesma acaba se culpando e se cobrando sobre aquilo que aconteceu. Enfim, entre outros, né? A pessoa pode ter dificuldade para dormir, pode ter ataques de explosão, irritabilidade, pode ter problemas também de concentração. Além disso, essas manifestações devem necessariamente causar um sofrimento significativo, né? Ou prejudicar o funcionamento social ou ocupacional e não serem atribuíveis aos efeitos fisiológicos de uma substância ou de outra doença médica. Ou seja, se a pessoa usa algum tipo de droga ou tem alguma doença e tem esses sintomas, provavelmente não vai categorizar, né, o transtorno do estresse pós-traumático. Então, é necessário descartar essas possibilidades. Descartadas, a gente vai investigar. É necessária uma avaliação clínica e aí sim a pessoa diagnosticada com TAC precisa ser tratada, tá bom? Bom, se esse vídeo fez sentido para você, se você gosta desse tipo de conteúdo, se tem buscado saber mais sobre ansiedade, deixa aqui o seu comentário, que eu volto aqui com novos vídeos, talvez para se aprofundar. Eu fico por aqui, um beijo e até o próximo vídeo.